A paz do Senhor, queridos. Amém? Todos tomaram café hoje? Mandei um glória a Deus bem forte ao Senhor. Aleluia. Amém. Você já pode se sentar nesse momento. Nós vamos ter um tempo compartilhando a palavra do Senhor nesse momento. Desde já peço que você que está aqui, você que está em casa, você abra o seu coração, deixe o Senhor falar com você. Como falou comigo, eu sei que o Senhor falará com você. E o que é preciso, nós abrimos nossos corações. Deixar o Senhor agir, deixar o Senhor falar. E com certeza, o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Você crê nisso? Que o Senhor tem o melhor para você? Amém? Feche os seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos gratos pela Tua graça sobre as nossas vidas. E pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na Tua casa, Senhor amado, e da oportunidade que o Senhor deu daqueles que estão assistindo nas suas casas, ó Pai. Porque o Senhor, ó Pai, quer falar, o Senhor quer agir. Nós temos a certeza, Pai, que o Senhor é que tem providenciado todas as coisas sobre as nossas vidas. E nós queremos, nesta manhã, Senhor, dar liberdade ao Teu Espírito a fazer o que Tu queres sobre as nossas vidas. Se existe alguma coisa em nossos corações que tenta impedir aquilo que o Senhor quer falar e agir, que seja repreendido pelo poder do Teu nome nesse momento. Mas que nós possamos estar abertos, Senhor, abertos àquilo que o Senhor quer falar e agir e realmente se derramar sobre as nossas vidas. Revela-te sobre cada um de nós, através da Tua palavra, Senhor. E vem falando aos nossos corações, que nós saiamos deste lugar, ou que nós estejamos em nossas casas, Pai, completamente transformado, Pai. É isso que nós desejamos, Senhor. Realmente viver essa palavra viva, que essa palavra viva venha impactando aos nossos corações nesse dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Hoje é um dia muito especial. É um dia em que nós vamos celebrar a ceia, Santa Ceia do Senhor. É um momento muito especial. Trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, e todo o Teu sacrifício nós vamos trazer à memória. Porque muitas vezes nós esquecemos, sim ou não? Na nossa correria do dia a dia nós esquecemos quem o Senhor é em nossas vidas. E hoje nós vamos trazer à memória toda a libertação, de todo o agir, de onde o Senhor nos tirou, de onde o Senhor nos resgatou. Alguns lá do fundo do poço o Senhor nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para a sua presença, para viver algo magnífico na sua presença. Isso é tremendo. E hoje é um dia de festa, porque nós vamos celebrar esse resgate que o Senhor fez sobre as nossas vidas, esse alto preço que Ele pagou sobre as nossas vidas. Amém? Você se alegra com isso? Amém? Isso, dê um glória a Deus bem forte assim. Aleluia. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 1 diz: Foi para a liberdade. Show todos? Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Quando o Senhor fala aqui nesse primeiro trecho, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós estávamos presos em algumas prisões, escravos, estávamos completamente presos mesmo, e o Senhor nos resgatou, e o Senhor nos libertou, e o Senhor nos tirou, e nos mostrou um novo caminho, nos mostrou algo novo sobre as nossas vidas. E esse processo não é um processo que aconteceu hoje, é um processo que vem de que o Senhor já realizou há muito tempo, mas no momento em que nós nos convertemos,
começou todo esse processo de libertação, do Senhor nos começar a tirar as trevas, as sujeiras, as coisas erradas das nossas vidas, e veio começando a manifestar sobre nós essa libertação. E com certeza o Senhor, como diz nesse texto, que Ele nos libertou para que realmente nós sejamos livres. Mas eu quero te dizer que ninguém pode ser totalmente livre. E isso eu estou falando não contradizendo aquilo que está na palavra. Isso pode ter certeza, porque isso é uma verdade. Cristo nos libertou para que nós possamos realmente ser livres. Mas, se nós formos analisarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós não podemos ser livres totalmente. Por exemplo, eu tenho o meu apartamento, eu sou livre para fazer o que eu quiser, só porque é meu, só porque eu paguei? Não. Uma regra bem simples, se passar das 6 horas eu já não posso nem bater o martelo para colocar um prego na parede, eu não posso. Porque eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser dentro da minha casa, mas dentro de alguns limites, de algumas regras. Então, somos livres dentro de algumas regras. Não somos totalmente livres. Então, isso é muito importante nós entendermos. E o Senhor, quando Ele nos resgatou, Ele nos deu essa liberdade. Mas nós temos uma liberdade dentro de umas regras, estabelecida pela própria palavra. E nós temos essa total liberdade que o Senhor nos dá para fazer a tua vontade. Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, um texto bem conhecido. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões diz a mamon. Não podemos servir a Deus e a mamon. O que o Senhor está nos mostrando nesse texto? Que ou nós somos escravos de mamon, porque aqui no início do texto fala, ninguém pode servir a 2 senhores. E esse servir a senhores está realmente colocando como escravos. Eu tenho o meu senhor e eu sou eu esqueci o nome, a palavra, mas vamos colocar como escravos mesmo. Porque o escravo é aquele que tem o seu senhor que vai ditando aquilo que ele tem que fazer. Ele não tem liberdade, ele não tem autonomia para fazer o que ele quiser. Ele tem que fazer aquilo que o seu senhor determina, aquilo que o seu senhor dá a ordem. Então o Senhor fala que não tem como nós simplesmente ser livres e totalmente donos da nossa vida. Nós sempre vamos ter um Senhor, nós sempre vamos ter um Deus a quem nós vamos seguir. Ou seja Mamon, ou seja Deus. Mas esse processo que o Senhor já começou há muito tempo em nossas vidas, que Ele já está tirando nós das garras de Mamon, de Satanás, tirando essa posição de escravo que nós tínhamos no mundo, sem conhecer a Cristo. O Senhor já começou a trabalhar em nossas vidas, nos resgatando e fazendo com que nós pudéssemos ser, então, servos do nosso Deus. E realmente ser escravo do nosso Deus. Talvez para você, não sei, talvez para você essa palavra não soa muito bem, escravo de Deus. Mas na palavra de Deus nós vemos que realmente nós somos escravos de Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 6.
vou ler a primeira parte, só a parte A. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus. E quando a palavra fala escravo de Deus, e se você for procurar em outros textos, em outros versículos, é colocado como escravos da justiça. Não porque o Senhor é um Senhor carrasco, que se a gente não fizer, Ele vai colocar a gente num tronco e vai chicotear, não é isso. Mas pensando escravo, é porque nós não temos autonomia, nós temos que fazer aquilo que o nosso Senhor está nos dizendo. Nós não temos vontade própria, nós temos que fazer aquilo que é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Então eu não posso fazer o que eu quiser. Por mais que o Senhor nos tirou das trevas, nos tirou do fundo do abismo, nos trouxe para uma maravilhosa luz, Ele nos deu uma liberdade, tirando tantas coisas sobre as nossas vidas. Ele nos deu liberdade, mas é uma liberdade que tem seus limites estabelecidos pela palavra. Amém? Então é muito importante você entender essa posição de escravo de Deus. Porque o servo, o escravo não tem vontade própria. A vontade é do Senhor, é do seu Senhor, é do nosso Deus. Isso é a nossa visão em relação ao nosso Senhor. Se talvez você quiser relacionar a Deus como um pai, as regras também não mudaram. Porque o filho também tem que obedecer às ordens do seu pai. Sim ou não? Não é assim que funciona? Então, o filho não tem vontade própria. Belinha, você faz o que você quer? Não faz, né? Não faz. O filho não faz. O que quer é a ordem. Todo mundo assim. Entendi. Da mesma maneira que o seu servo não tem domínio sobre a sua vida, ele está sendo guiado pelo seu Senhor. Da mesma maneira, o filho, ele tem que seguir a vontade do seu pai, os princípios estabelecidos pelo pai. O Senhor nos livrou do jugo da escravidão que oprime. Tornamos escravos, devemos assumir a nossa responsabilidade de servo. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de servo. Dentro daquilo que o Senhor já estabeleceu sobre nós, da onde Ele nos tirou. O Senhor quer que nós assumamos a nossa posição de servo. E qual é a posição de servo que nós devemos ter? É ser obediente ao Senhor e fazer a sua vontade. Cumprir todos os princípios, os propósitos do Senhor sobre as nossas vidas, a qual Ele nos chamou. Talvez, muitas vezes nós pensamos, mas o que eu vou fazer? Eu nem sei para que o Senhor me chamou. Então é importante você buscar em Deus aquilo que você foi chamado. Porque com certeza o Senhor tem algo preparado para você a fazer e a cumprir dentro dos planos e dos propósitos do Senhor. Mas, voltando lá no texto que nós iniciamos em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, que diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Paulo, ele está nos ensinando, através desse pequeno texto, dois ensinamentos para que nós realmente possamos viver essa liberdade na qual Cristo nos libertou. Para que nós possamos realmente viver essa liberdade. Porque não é algo simples, não é algo fácil, não é algo que a gente tira de letra. É algo que exige posicionamento, é algo que exige determinação, é algo que exige disciplina, é algo que exige tantas coisas em nossas vidas. E por isso nós vamos ver esses dois, como fala a palavra,
esses dois ensinamentos, essas duas dicas que Paulo está nos dando através desse versículo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes. Primeiro, Paulo está nos ensinando, permaneçam firmes. Por que Paulo está nos animando a permanecer firme? Porque as coisas não são fáceis. Porque no decorrer do caminho, as coisas vão ficar difíceis e às vezes dá vontade de chutar o balde. E Paulo está nos ensinando, permaneçam firmes. Vai ser difícil, mas permaneçam firmes. Abra comigo em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, no capítulo 3, o próprio Paulo está, mais uma vez, aqui nos animando. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha aqui o que Paulo está nos ensinando. Primeiro, permaneçam firmes. E da mesma maneira, não é porque Paulo era Paulo e ele era diferente de nós. Ele tinha as mesmas situações e problemas emocionais, dores como nós sentimos, tudo aquilo que nós passamos, ele também passava. Mas ele estava muito convicto disso. Por isso ele fala, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu estou olhando para diante, eu estou olhando para o Senhor. Porque se eu começar a olhar para trás, eu vou parar, eu vou querer retroceder, eu não vou conseguir avançar. E Paulo está aqui nos animando. Permaneçam firmes. É difícil para mim, Paulo, é difícil para mim, mas eu não fico olhando para trás, eu estou olhando para o Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor vai nos abrir o caminho em direção àquilo que Ele tem os propósitos sobre as nossas vidas. Então eu não posso ficar olhando para as circunstâncias, eu não posso ficar olhando para os problemas. E se nós estamos falando aqui de liberdade, então eu não posso ficar olhando aquilo que me prendia, que o inimigo sempre está rodeando a gente para tentar nos prender novamente. Eu não posso ficar olhando para essas situações, eu preciso olhar para Cristo. Ele é o alvo. Ele é aquele que é o nosso prêmio, porque nós vamos alcançar ao Senhor. Então Paulo está nos dizendo, se mantenham firmes, porque ele sabe que o negócio não é fácil. Sabe que o processo é muitas vezes doloroso, difícil. O Senhor nos livrou de coisas prazerosas, sim ou não? Porque muitos pecados são gostosos. Muitos pecados nos dá prazer. Muitos pecados fazem a gente se sentir bem, entre aspas. Naquele momento é algo agradável. E o Senhor nos livrou desse tipo de escravidão. O Senhor nos livrou desse tipo de pecado. O Senhor nos livrou de tudo isso para nos permanecer livres. Mas como as coisas são prazerosas, são algo agradável, muitas vezes isso nos chama atenção. Porque o corpo sempre pede
O corpo sempre pede algumas coisas para nós, mas nós temos que dominar o nosso corpo. Por isso, nós não podemos ficar olhando lá para trás. Olhar o tempo, nossa, como era bom aquela época. Como era bom. Mas era uma época que você fazia coisas que era agradável ao seu corpo, a sei lá qual é a situação que nós vivíamos, mas eram cadeias, eram prisões que nos levava rumo a uma situação terrível nas trevas. E o Senhor nos livrou disso. E o Senhor quer que nos mantemos firmes. Porque se nós deixarmos, realmente nós vamos atrás daquilo que nos faz bem, daquilo que nos dá prazer. Mas Paulo está nos dizendo, mantenham-se firmes. É difícil? Mantenham-se firmes. Está difícil? Olhe para o alvo, porque o alvo vai te impulsionar para frente. O alvo é Cristo. Ele vai nos ajudar a não ficar olhando as circunstâncias ao nosso redor. Nós queremos ser livres da opressão, mas não queremos nos livrar das coisas que nos dá prazer. Aquilo que é terrível, aquilo que o inimigo nos oprimia, isso nós queremos ser livre. Não, sai de mim isso daí, eu não quero isso para a minha vida, eu quero ser livre. Mas aquilo que nos traz prazer, muitas vezes nós queremos trazer de volta. Mesmo andando nos caminhos do Senhor, nós ainda buscamos trazer de volta sobre as nossas vidas. Mas o Senhor já nos livrou, o Senhor já nos libertou, para que nós sejamos verdadeiramente livres. Seja prazeroso ou não, nós temos que nos manter firmes. Números, abra comigo, Números, capítulo 14. O povo de Israel foi liberto pelo Senhor do Egito. Um tempo em que eles começaram a crescer muito e os egípcios ficaram com medo, começaram a oprimir o povo de Deus, oprimir o povo de Israel, escravizaram, eles teriam que trabalhar e servir o Egito, até o momento que eles lembraram do Senhor e começaram a clamar ao Senhor para que o Senhor os livrasse daquela situação. E o Senhor levantou Moisés, na qual aquele todo o processo que você já deve conhecer, o Senhor livrou o povo do Egito. E quando eles estavam no deserto, algumas coisas erradas que não era aquilo que eles queriam, não era da forma que eles queriam, eles já começavam a reclamar. E começavam a olhar lá para trás. Por que nós saímos do Egito para morrer aqui no deserto? Então era melhor que tivesse ficado lá. E muitos deles estavam dispostos a voltar para trás. Mas Deus já tinha libertado eles daquela escravidão, já tinha libertado daquela opressão. O Senhor já tinha feito todas as coisas. E eles não estavam entendendo a liberdade que o Senhor tinha dado a eles. E qual foi a sua atitude? Olhar para trás, querer voltar para trás, desejar. Sabe por quê? Quando eu falei aqui que existem muitos pecados prazerosos, porque era isso que eles estavam manifestando. Porque lá no Egito nós comíamos cebola. Lá no Egito o negócio era gostoso. Porque é gostoso, é agradável, é chamativo. O pecado faz isso. Mas nos leva ao cativeiro, nos leva à escravidão. E naquele momento, então, o povo começou a olhar para trás. Mas existia 2 homens, na qual o Senhor fez algo tremendo através das suas vidas. E no capítulo número
14, no versículo 16. Diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e nos dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Josué e Calebe, nesse momento, estão animando todo um povo, toda uma nação. Vocês estão querendo voltar para trás? Não, nós já espiamos a terra. Realmente a terra é excelente, a terra é boa. Mana leite e mel, o negócio lá é bom. Vamos adiante. O Senhor é conosco. Nós vamos invadir, nós vamos guerrear, nós vamos conquistar aquela terra. E ali Josué e Calebe animando todo o povo. Porque Josué e Calebe estavam com seus olhos no alvo, estavam com seus olhos na promessa, estavam vivendo uma vida de obediência. Enquanto o povo estava olhando para trás, aquilo que eles deixaram para trás. O povo estava olhando aquilo que agradava e começaram a querer voltar para trás. E começaram a querer retroceder. Mas graças a Deus, glória a Deus, existia Josué e Calebe ali clamando ou intercedendo por todo aquele povo, para que o Senhor realmente continuasse o trabalho e a obra e eles alcançassem a terra prometida. Eu queria falar algo rápido, que não é decorrente ao texto, àquilo que eu estou ministrando, mas o Senhor me incomodou. Uns dias atrás, eu até ministrei aqui num culto de quarta-feira, a respeito de algo que o Senhor estava me mostrando, que o Senhor, num determinado momento que estava orando, o Senhor me mostrou que as nuvens estavam começando a se mover. E no meu entendimento, quando as nuvens começam a se mover, é porque é tempo de levantar acampamento, é porque é tempo de avançar, é rumo à terra prometida. E eu me alegrei muito com isso que o Senhor me mostrou. Chorei na presença de Deus por essas coisas que o Senhor me mostrou. Mas aquele momento, na quarta-feira, tinha poucas pessoas e eu não tive a oportunidade de falar para muitas pessoas. Por isso eu quero usar este momento aqui para dizer aquilo que Deus me falou. Dando abrindo um parênteses aqui naquilo que nós estamos estudando. Pensando no povo de Israel que estava em acampamento e a nuvem começa a se movimentar, o povo tem que levantar em acampamento que eles vão adiante, que eles vão avançar rumo à terra prometida. Mas o Senhor disse, através dessa rebeldia que o povo de Israel estava vivendo, o Senhor disse que eles não iam herdar a terra prometida. Daquelas pessoas que saíram do Egito, eles não iam herdar a terra prometida, porque Deus estava irado com eles. Deus não permitiu. A geração vai morrer. Vão ficar 40 anos no deserto para que essa geração morra. Somente a nova geração é que vai ter a oportunidade de entrar na terra prometida. E o que o Senhor começou a falar comigo? Que aquilo que Ele me mostrou, que a nuvem está começando a se mexer, porque nós vamos avançar rumo à terra prometida, e isso é promessa do Senhor. Nós vamos adiante, porque o Senhor está nos mostrando que Ele vai fazer. Mas só vai alcançar aqueles que não tiveram atitude como o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava olhando para trás. O povo de Israel só estava reclamando.
Deus providenciava todas as coisas, tudo que eles precisavam, o alimento, a água. Deus providenciava tudo. O seu sapato não gastava. Tudo que eles precisavam, Deus estava providenciando, sustentando, protegendo do frio, protegendo do calor, fazendo tudo aquilo que ele necessitava. E o povo só reclamava, reclamava, reclamava. Queridos, falando como igreja, como aquilo que o Senhor nos mostrou. Se nós tivermos uma mentalidade como o povo de Israel, como uma geração antiga, nós vamos morrer no meio do caminho. Então, se você faz parte da obra de Deus neste lugar, você faz parte da geração antiga. Não viva murmurando, não viva reclamando, não viva olhando para trás. Nós precisamos nos levantar como Josué e Calebe, na qual o Senhor separou para poder avançar a terra prometida. Se nós tivermos atitude como o povo de Israel, vamos morrer no caminho. Essa é a palavra de Deus. Então que nós sejamos levantados como Josué e Calebe. Se você ler outro texto, é que eu não separei, mas se você ler outro texto, o próprio Deus falando, o povo perecerá no deserto, mas Josué e Calebe eu levarei, porque eles foram obedientes, eles foram dedicados. Porque no momento em que Moisés subiu para o monte, Josué estava lá no pé do monte esperando o direcionamento de Deus. Amém, queridos? Guarde isso no seu coração. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9. E nesse texto nós começamos agora aquilo que o apóstolo Paulo estava nos ensinando. Primeiro, aguente firme, permaneçam firmes. Segundo, não se deixe submeter novamente ao jugo da escravidão. São conselhos de um apóstolo para as nossas vidas. 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que tem te dominado, queridos? O que tem te dominado? É o Senhor? É o dinheiro? É o trabalho? É o cônjuge? O que tem te dominado? Isso é muito importante nós sabermos. Porque nós somos escravos daquilo que nos domina. E muitas vezes não é o Senhor que nos domina. Talvez você possa até não gostar do que eu vou falar. Mas eu acho que se faz necessário. Que uma das coisas que mais está escravizando as pessoas hoje é o celular. O celular virou uma praga na nossa vida. O celular, ele pode ser muito bem usado. Tem muitos recursos maravilhosos que você pode usar muito, muito bem. Mas o celular tem trazido prisões, cadeias, escravidão para a vida de muitas pessoas. Seja em redes sociais, seja em jogos, seja para assistir. O problema é que todas as coisas estão aprisionando o povo. E o pior, está aprisionando o povo de Deus. Esse é o que é pior. Eu fiz uma pesquisa na internet, e se você quiser depois pesquisar, você pode pesquisar. A população brasileira está
um pouco a mais de 210 milhões de habitantes. Você tem ideia de quantos smartphones tem ativo funcionando no nosso país? Você tem ideia? 230 milhões de smartphones ativos. Não é fabricados, não. Ativos, que estão em funcionamento. São 20 milhões a mais de smartphone do que a própria população brasileira. Nós somos o segundo país mais conectados à internet. O que isso nos demonstra? Que isso está virando uma dependência. E todo vício é uma dependência, né? Antigamente nós tínhamos, antigamente não, ainda temos, né? Mas era muito maior. Acho que há algum tempo atrás, com problemas com drogas, com problemas com bebidas, com outras coisas. E não tinha os celulares. Mas hoje, através dessa maneira que o celular está tomando conta das nossas vidas, nós vemos que existem muitos lares sendo destruídos, muitas famílias sendo destruídas, muitos relacionamentos sendo afetados. E isso é algo que nós temos que nos preocupar. Porque não é simplesmente a gente vir aqui na frente, alguém vir aqui e orar. Não, exige muito mais, é atitude, eu preciso me libertar disso. Quanto mais o tempo passa, mais a tecnologia está crescendo e mais pessoas estão ficando presas. Pior ainda agora que está chegando o 5G. Meu Deus. Que vai ser tudo rápido, tudo... Já é. Mas quando tiver essas coisas ao nosso alcance, nós tivermos acesso, vai nos prendendo cada dia mais. O tema que nós estamos trabalhando esse mês é a liberdade que escraviza. Agora, o que eu estava pensando é o seguinte, quando a gente falava de vícios como jogos, bebidas, drogas e outras coisas, diante da sociedade é algo que era... Sim ou não? Você fala isso já, por mais que tivesse muitas pessoas envolvidas, diante da sociedade é algo que... Só que agora o celular e a internet são algo que não é rejeitado pela sociedade. Aliás, é incentivado. Se um filho falasse que se a mãe e um pai descobrisse que o filho estivesse fumando, meu Deus, a casa caiu. Só que hoje não. Hoje os pais incentivam os filhos a ter o celular, porque é o pai que compra para o filho. E isso nós vamos vendo que existe uma cadeia, uma prisão, uma escravidão que está aumentando. E se nós não tomarmos cuidado, vai tomar uma proporção terrível. Já tomou, né? Já tomou. Porque o celular está impedindo relacionamentos dentro dos lares. Está impedindo. Já está acabando o relacionamento. O celular está cada um para um lado, fazendo o que bem entender. Quantos pais, eu já ouvi vários falando, eu prefiro que meu filho fique aqui em casa, aqui, adolescente, pelo menos ele está aqui em casa. Porque se ele for lá para o mundo lá fora, sabe lá o que ele está fazendo. Pelo menos aqui eu estou vendo. Ele está lá no quarto o dia inteiro, mas pelo menos eu estou vendo. Você não quer que ele enfrente um mundo lá fora porque o mundo é perigoso?
Mas ele está entrando num mundo virtual, que é tão perigoso quanto. E olhe lá se não for mais. Porque as coisas estão terríveis, queridos. E nós precisamos tomar cuidado. Não estou falando que nós precisamos eliminar os celulares da nossa vida, não. Não podemos. Não podemos. É uma ferramenta que faz parte de nós. Nesse momento, muitas pessoas estão nos assistindo usando celulares. São ferramentas importantes. Mas essas ferramentas importantes, se não souber usar, é prejudicial. Se você for analisar, a Segunda Guerra Mundial foi na década de 40, 39 a 45. Se você contar 20 anos depois, na década de 60, surgiram o famoso os tempos rebeldes. Isso era reflexo daquilo que eles viveram lá no passado, na Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra também teve uma transformação na humanidade, no modo de se viver no mundo, teve uma transformação. Então, tudo aquilo que eles viveram, toda aquela catástrofe, mortes e percas, afetou a vida dos filhos que, 20 anos depois, começaram a apresentar problemas em seus comportamentos. E da mesma maneira, queridos, é com uma criança. Se nós estivermos enfiando um celular para uma criança assistir qualquer coisa, simplesmente para ela ficar quietinha, naquele momento é bonitinho, é legal, ela fica quietinha, fica bonitinho ali. Mas nós temos que observar as consequências disso anos para frente. Como que essas crianças vão lidar com a sociedade? Como que essas crianças vão lidar se elas já não têm mais relacionamentos? Hoje, muitos adolescentes jovens já têm problema de relacionamento, porque está tão acostumado com a parte virtual que já não sabe mais se relacionar com pessoas. Já tem problemas de relacionamento com pessoas. Imagine uma criança que está vivendo essa prisão desde pequenininha, sua mente está ali completamente voltada àquilo que ela está vendo. Por mais que seja desenhinho, temos que ter limites. Criança continua sendo criança, ela tem que brincar, ela tem que correr, tem que pular, ela tem que se machucar, ela tem que fazer as coisas de criança. É assim que as crianças vão crescendo. Então nós, pais, precisamos realmente tomar cuidado com aquilo que os nossos filhos estão, o tempo que eles estão dedicando a isso e também os nossos adolescentes, jovens e até mesmo nós, adultos, precisamos tomar cuidado. Eu marquei a referência aqui, mas eu marquei o versículo, mas não marquei a referência. Mas eu vou ler mesmo assim, depois a gente acha. Se tendo escapado das contaminações... Ah, sim, agora eu lembrei. É a continuação de 2 Pedro 2,19. Prometendo-lhes a liberdade, ele mesmo são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Por isso o seu estado é pior do que no princípio. Então o Senhor nos libertou, nos tirou de tudo aquilo que a gente já falou lá atrás. E o Senhor nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. E nos libertou para que nós pudéssemos realmente fazer a vontade do Senhor. E dentro dessa liberdade nós estamos nos escravizando. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos nos prendendo. Se alguém falar para você que você é viciado em celular e você falar assim, não, eu não sou.
Essa é a primeira evidência do viciado, que sempre vai negar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é analisar a sua vida. Se alguém falar isso para você, analise. Qual é o tempo que eu estou me dedicando a isso? Qual é o tempo que eu estou me dedicando a isso? Porque a palavra de Deus nos ensina a meditar na palavra dia e noite. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Voltando em Romanos, no capítulo 6, no versículo 22, que nós lemos a parte A, e agora eu quero ler o versículo completo. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe disso tudo leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Amém, queridos? O Senhor está falando aqui nesse texto, ó, a partir do momento que nós fomos resgatados daquilo que nos prendia, nos escravizava, daquilo que não presta. E o Senhor nos trouxe para ser escravo do Senhor, para viver em obediência àquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Se nós andarmos nisso, nós só temos algo a colher, a vida eterna. Porque esse é o alvo. Então nós precisamos estar atentos naquilo que Paulo está nos ensinando. Fique firme, porque não é fácil. E não se submeta mais a se subjugar, a estar debaixo de um jugo de escravidão. Seja coisas terríveis, seja coisas prazerosas, ou seja nos celulares que fazem parte hoje da nossa vida. Nós temos que dominar esse aparelho. Esse aparelho não pode nos dominar. Porque se o aparelho nos dominar, ele é o nosso Senhor. Ele vai nos escravizar. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos neste momento te agradecer. E queremos ser livres, Senhor. Livres. E verdadeiramente livres, Senhor amado. Porque todas essas coisas estão nos aprisionando. E talvez é difícil nós entendermos tudo isso a respeito do celular, porque é algo que está sobre as nossas vidas no dia a dia. Mas eu peço que o Senhor esteja nos ensinando, Senhor amado, a não ficar preso a essas tecnologias, Senhor. Se existe algo que é muito mais muito mais avançado, é a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que renova todo dia, a cada manhã. O Senhor se renova pela Tua palavra, Senhor. Então não precisamos ficar presos a novas tecnologias, Senhor. Faz com que nós possamos saber dominar esse aparelho. Que nós saibamos dominar o aparelho, Senhor. Não essas coisas dominarem as nossas vidas. Para que nós possamos utilizar todas essas coisas para o bem nosso, da nossa família, para a restauração da nossa casa, da nossa família. E isso não venha ser usado pelo inimigo para trazer destruição. Por isso, Pai, eu quero neste momento te agradecer, porque a Tua palavra é viva, de que o Senhor nos libertou para que verdadeiramente fôssemos livres, e que nós verdadeiramente possamos viver isso, Senhor. Sabemos que não é fácil, Senhor amado, Pai, lidar com algumas situações. Não é fácil tomar algumas decisões, tomar alguns posicionamentos. Mas pela Tua graça, Senhor, nós vamos olhar para o alvo. E nós vamos continuar e vamos vencer. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, querido? Um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 26, diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês.
Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Como eu disse no início, nós vamos trazer à memória todo o processo de libertação que o Senhor nos fez. Nós vamos trazer à memória todo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, nos trazendo até onde nós estamos neste momento. E nós vamos anunciar a sua morte e a sua ressurreição até que Ele venha. Uma atitude sublime que o Senhor teve por cada um de nós. Não só nos libertando de um cativeiro, de uma prisão, de uma posição de escravo, mas o Senhor nos deu tudo o que nós necessitamos. Porque a palavra de Deus diz que tudo que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. Então esse é um momento de festa, querido, um momento de muita alegria no nosso coração. E você que está em casa, você prepare aí o seu pão, prepare o cálice, nós vamos ceiar juntos. Mas antes eu quero neste momento apresentar diante do Senhor pão, cálice. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos alegramos pela Tua palavra que nos confronta, Senhor amado, e nos faz refletir em muitas coisas. Também, Senhor amado, Pai, nós nos alegramos por toda a Tua atitude naquela cruz do Calvário. Tudo aquilo que o Senhor passou por amor a mim e por amor a cada um daqueles que estão aqui, que estão nas suas casas neste momento. Nós queremos te agradecer pela Tua vida em nós, Senhor. Pela Tua palavra viva em nossas vidas. Pela oportunidade que o Senhor nos deu da salvação na qual nós recebemos em Ti, Senhor. Nós te agradecemos nessa manhã e com muita alegria em nossos corações. Quero, Senhor amado, Pai, apresentar este pão que representa o Teu corpo, a carne que foi moída, que foi castigada, que sofreu tantos açoites, cheio de machucaduras, mas ali o Senhor, Pai, se manteve firme, porque o Senhor tinha um propósito de trazer a salvação para o Teu povo, para os Teus filhos. Se hoje nós estamos aqui, Senhor amado, é porque o Senhor se manteve firme também no propósito do coração do Pai, que era se entregar na cruz do Calvário. Por isso nós nos alegramos pelo Teu corpo, mesmo castigado, um castigo que era nosso, Senhor, o Senhor levou sobre si. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor amado, nós apresentamos o cálice, Senhor, que representa o Teu sangue vertido naquela cruz do Calvário. Naquele momento, Senhor amado, que o Senhor se entregou pelas nossas vidas, nos dando salvação, fazendo nós termos acesso ao Teu Espírito, quando aquele véu foi rasgado de cima a baixo, Senhor, dando-nos acesso a Ti, ó Deus. Pai, devido àquele sangue sendo vertido naquela cruz do Calvário, proporcionando a nós vida, Senhor amado, porque nós estávamos mortos em nossos delitos, nós estávamos mortos em nossa condição de vida. O Senhor nos trouxe vida através do Teu sangue, e nós oramos para que esse momento, Senhor amado, o Senhor manifeste sobre nós a cura. Muitas pessoas estão neste momento enfermas, muitas pessoas estão com problemas, situações em suas vidas, e nós oramos, ó Pai, para que através desse momento
haja milagre no meio do teu povo, que haja cura, que haja restauração na família, nos relacionamentos, que haja salvação de vidas, que haja, Senhor amado, ó Pai, um mover poderoso do teu Espírito sobre cada um de nós. Nós somos a tua igreja que estamos aqui juntos e vamos celebrar esse momento de festa, porque nós reconhecemos quão grandes coisas o Senhor fez pelas nossas vidas, que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje, declarando, Pai, o teu senhorio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos, comamos e vivamos. Oh, aleluia, glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor amado. Só tenho que Te render honra e glória, Senhor. Porque somente o Senhor sabe, ó Pai, a graça revelada em nossas vidas. Porque somente Tu sabes, Senhor amado, a forma que temos andado, Senhor. Muitas vezes, Senhor amado, nós não temos correspondido tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Jamais vamos conseguir retribuir tudo aquilo que o Senhor realizou sobre nós. Mas muitas vezes, Senhor amado, nós agimos de qualquer maneira, Senhor, diante de tanta bondade, de tanto amor revelado em nossas vidas. E é por isso que eu quero pedir perdão a Ti, Senhor amado, por cada atitude, Senhor, por cada atitude em nossas vidas, em minha vida, Senhor, que tem desagradado o Teu coração. Perdoa-me, Senhor, se eu não tenho tido, Senhor, as atitudes que o Senhor espera de mim. Mas eu quero, Senhor amado, Pai, eu quero fazer a Sua vontade, quero seguir os planos e o propósito do Teu coração, Senhor. E eu peço que o Senhor faça com cada um dos Seus filhos que aqui estão. Que nós, Senhor amado, Pai, mesmo que seja difícil, nós permanecemos firmes, Senhor Deus, prosseguindo para o alvo, alegrando o Teu coração. Não vamos olhar para trás, nós vamos seguir para Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Glórias a Ti, Senhor. Amém, queridos. Sou muito grato ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu de fazer parte do plano de salvação. Infelizmente, existem milhares de pessoas que não entendem isso. Nós entendemos, porque o Senhor revelou isso a nós, e nós compreendemos isso. Nós só não podemos esquecer dessa aliança que um dia nós fizemos. Hoje nós trazemos a memória, mas não podemos perder que o nosso dia a dia deixamos cair em esquecimento todo o amor de Deus revelado em Seu Filho Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Nós vamos encerrar e eu queria orar, dando um encerramento neste momento. Mais uma vez, lembrando aos pais, daqueles que estão em casa, temos as aulas das crianças. Se nós vamos incentivar as crianças a ver um celular, então que seja algo que realmente seja de Deus, que eles sejam edificados. Então use essas aulas para ensinar os seus filhos. Use essas aulas para poder edificar a vida dos seus filhos e que eles cresçam na palavra, fundamentados nos princípios. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós queremos mais uma vez Te agradecer pelo Teu poder e pelo Teu Espírito, por tudo aquilo que o Senhor está falando e agindo neste lugar. Por isso, Pai, nós nos alegramos em Ti e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando nesse restante de dias, Senhor.
Que a tua graça sempre esteja sobre as nossas vidas. Guarda as nossas vidas, guarda cada uma dessas pessoas que estavam em suas casas assistindo. Senhor, que elas sejam também alcançadas com todo o teu poder e toda a tua unção. Faz a tua obra e cumpre o teu propósito sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a nos manter firme. Ajuda-nos a não mais submeter ao jugo da escravidão. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar a vida eterna, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Amém. Deus abençoe, queridos. Vão na paz do Senhor.